Então, aqui a gente está no site da própria AWS, sobre as certificações da AWS, e olhando aqui para baixo, ela explica, vou colocar em português, aqui tá em inglês, tá? Português. Deixa eu ver, eu sempre fico olhando se tá gravando aqui, não tô muito aqui. Então, colocamos em português aqui, do Brasil, em brasileiro. E no próprio site da AWS, ela mostra, ela dá as dicas, ela mostra qual o caminho que você tem que fazer, o que você tem que percorrer e o principal, o que você tem que saber e o que vai ser testado quando você estiver fazendo a prova. Então, se você não sabe por onde começar, o que faz, vamos lá. Esse é o site da AWS. Aqui ele mostra quais são as certificações vigentes. Tem certificações que já não existem, não estão aqui, e tem certificações que são novas. Por exemplo, essa de engenharia de dado, ela é uma certificação do ano vigente, e essa de machine learning, ela está na versão beta. Associate, porque tem a machine learning specialty aqui. Eu tenho uma specialty de data analytics aqui que não tem mais, não tem como tirar mais, e a própria AWS está fazendo um caminho de não deixar tanto essas certificações specialty, porque elas são muito abrangentes, então é um conteúdo bem grande, bem denso, que às vezes na sua realidade de trabalho você não vai utilizar tudo. Então, às vezes, você pode pegar só a parte de associate aqui, por exemplo, eu pegaria a de Data Engineer, porque eu já trabalho com Data Analytics, posso pegar a parte de Data Engineer, que é um pedacinho de uma grande parte que era antes a Specialty. Temos as Professionals aqui e temos a Foundation. E tem a Foundation de Inteligência Artificial aqui, que essa também é do ano vigente, é nova. Tá vendo que aqui tá mostrando que ela tá em versão beta? Então, eles estão testando essas certificações. Antes de aparecer aqui, tem essas plataformas como a AWS e a Microsoft, elas têm versões betas para quem já tem alguns certificados, por exemplo, de specialty. Você tem um specialty em machine learning. Então eles mandam para você uma prova simulada e ver como que você vai sair nessa prova. Mas isso é voluntário, você não é obrigado. Por exemplo, eu posso me voluntariar lá para ser um beta tester de prova. Então, antes deles colocarem qualquer prova, eles mandam, tá bom, então vamos fazer com você, faz essa prova aqui, e aí você passa o que você achou da prova, e eles também, por como você preenche a prova, eles já sabem se essa prova está muito fora do escopo, está dentro do escopo, está muito difícil, está muito fácil, eles vão regulando. Então, quando ela chega aqui, ela já foi meio que pré-testada. O ponto é que quando ela está em versão beta, você consegue um desconto para fazer a prova, talvez seja interessante. Mas vamos lá ao foco desse vídeo, que é a Cloud Practitioner, que é a Foundational. Essa aqui, ó, vamos clicar aqui. Aqui eu estou no site oficial, tá, gente? E aqui no site oficial, ela dá as dicas de como você vai se preparar para esse exame. E eu já falo que você não vai precisar ficar quebrando muito a cabeça. Segue o que está falando aqui. Então vamos lá. A primeira coisa de todos é você saber não sair para tudo quanto é lado. Você tem que saber o que você vai focar. Então, tem o guia do exame. Aqui, ó. Vamos clicar aqui. Eu já estava com ele aberto aqui. Eu vou diminuir minha tela aqui. Eu vou diminuir aqui. Vou colocar aqui do ladinho. Beleza. Então, tem o guia do exame aqui. Nesse guia, ele fala qual que é a prova. Você está vendo que aqui, ó, tem a C02. Então, em algum momento, a AWS entendeu que a prova C01 estava antiga e fez um modelo de prova novo, que é a C02. Então, a CLF C02 é a Cloud Practitioner. Vamos lá, aqui eles falam a introdução, o que é a prova e o que eles vão perguntar aqui, ó. Se você sabe os conceitos de nuvem AWS, parte de segurança e compliance, conformidade, os serviços básicos e aspecto econômicos. Aqui é parte de como você vai fazer a gestão dos gastos, dos custos. Dependendo do serviço, ele vai gastar mais, dependendo de outro, ele vai gastar menos. Mas se você precisa, eu que trabalho com dados, eu sei que um dados em tempo real ele é mais custoso do que um dados que é
atualizado D-1, é atualizado com uma defasagem de um dia, por exemplo. Eu sei que para você pegar, por exemplo, de um sensor que está lá no meio da fazenda, do gado ou da sua estufa, para você pegar daquele sensor em real time, para ele mandar para fazer ingestão, para ter uma inteligência para ver se ele aumenta a temperatura da estufa, se ele diminui, se ele coloca os gados para dentro, coloca os gados para fora, essas coisas. Esse tipo de analytics, de real time, ele é bem custoso comparado com um analytics que é para ver o que aconteceu ontem e como que está a situação de ontem e sobre os gados de ontem, sobre a estufa de ontem. Então, essa parte é dos aspectos econômicos da nuvem. E aqui, que não vai cair na prova, para você não ficar estudando coisas que você, será que isso vai cair, será que isso não vai cair? E sabemos que quando a gente está se preparando, quando a gente está estudando, isso pode ser bem estressante. Então, eles já colocam aqui o que você não vai precisar estudar. Na Practitioner, você não vai precisar codificar, você não vai precisar fazer um código SQL, um Python, colocar um Spark para rodar, você não vai, mas talvez você precise saber o que é e aonde que você usa. Mas você não vai precisar codificar lá, fazer funções, colocar uma lambda, faz uma lambda em Scala, por exemplo. Eu não conheço nenhum programador em Scala, mas tem essa, eles usam bastante, né? Só subir um código de infra lá, sei lá, você não vai precisar, porque essa prática da essa prova da Cloud Practitioner, a AWS ela quer saber se você sabe como que as coisas são organizadas, como funcionam, em situação de contingência, como que você faz, quais são os protocolos, como funciona a segurança, como uma parte se comunica com a outra, tem serviços que não se comunicam diretamente, então você tem que fazer eles se comunicarem. E eles querem saber se você, a parte teórica, tá? Essa practitioner é a parte bem teórica mesmo. Quer saber, é, é uma prévia, assim, para você que vai mexer com a AWS bastante, independente da área. Eles querem se certificar que você sabe um pouco de tudo. É generalista sobre tudo. Então, vai ter a parte, você não vai precisar saber codificação, você não vai fazer, eles não vai chegar numa parte que você vai falar, faz um projeto de arquitetura de nuvem aí. Não vai ter isso. Em outras certificações serão cobradas, vão mostrar possíveis arquiteturas e vão fazer perguntas qual que é a mais adequada para certa situação. A Specialty de Data Analytics foi uma prova bem capciosa. Tinha coisas desse nível. Aqui você não vai precisar dar soluções para os problemas. Não vai precisar, se aconteceu situação tal e qual que é a contingência para isso? Não, você não vai precisar solucionar esse tipo de problema, mas você vai ter que saber o que é uma replicação, por exemplo. Por que quando você tem um S3, o ideal é você não deixar só em um lugar, que ele seja replicado. Por que isso? Isso vai cair, mas como solucionar uma situação não vai cair. Não vão pedir para você implementar alguma coisa e não vão pedir para você fazer teste de carga de desempenho, de estresse do sistema lá. Então, isso está fora do escopo aqui, né? Isso é bem legal para você que está começando, não codifica ou até codifica, mas não está muito seguro nessa parte, isso aqui não vai cair. Isso é bem legal de você ver. E aqui eles falam do conteúdo do exame, os tipos de respostas que existem. Existem as respostas de múltipla escolha, tem uma resposta correta e 3 respostas incorretas. Isso aqui é bom quando você sabe, quando você consegue eliminar algumas possibilidades. Tem as perguntas, você elimina uma ou duas, aí vai ficar duas que você vai ficar na dúvida. Isso ajuda bastante na prova. Mas não é sempre, porque geralmente você sempre vai ficar na dúvida de duas, que são muito parecidas. Aí porque aí você vai ter que estudar mesmo, treinar e faz parte. E tem as de múltiplas respostas, 2 ou mais resposta correta dentre 5 ou mais opções de resposta. Então tem esses tipos de resposta. Tinha um ponto aqui
que no caso, a prova ela vai ter 65 questões, mas dessas 65, tem um algoritmo que ele vai pegar só 50. 15, eles colocam lá, às vezes, para testar novas perguntas. Então, deixa eu ver se está aqui. O exame... Aqui, 50 perguntas que afetam a sua pontuação, tá? Tem um outro ponto que é bem legal. Se você chutar, você não é penalizado. Então, se você tem uma que você não sabe, você pode deixar em branco, mas se você chutar, você não é penalizado e periga de você acertar. Então, em vez de deixar em branco, nessa prova, chuta. Ai, não sei mesmo, não sei. Chuta lá, chuta C. Sei lá. Aí quando você for chutar todas, chuta C, não sei. Deve ter algum... Se bem que por trás tem um algoritmo para eles não deixar que isso aconteça, mas sei lá, qual que é a sua preferida. Mas, em vez de deixar em branco, você não vai ser penalizado se você errar. Não vai tirar a nota. Tem certificações que você é penalizado quando você erra. Eles tiram nota, você estava lá com a nota 70, mas você errou 3, então você não conseguiu, eles tiram. E tem um ponto aqui sobre o quanto você precisa para passar, o piso da prova. Então, essa prova vai de uma escala de 100 a 1000 e a pontuação mínima é 700. Isso aqui é bom prestar bastante atenção, sabe por quê? Porque tem provas que o piso muda. A Specialty, por exemplo, é 750. Então, o nível de preparação que você vai precisar pode variar. E aqui eles têm um resumo do conteúdo. Essa parte de resumo do conteúdo é bem legal também, porque aqui você sabe exatamente quantos por cento de cada conceito eles vão pedir. Então, aqui, ó, 24% da prova vai ser conceitos de nuvem. 30% vai ser sobre segurança e conformidade. Para mim, esses 30% sempre é um pouco penoso, porque a parte de segurança não é a minha parte de atuação. Então, eu atuo com serviços que às vezes já estão configurados a segurança, são outras pessoas que dão grants, que dão os privilégios, ou tiram privilégios, dependendo do ambiente. Quanto menor privilégio, menos privilégio se tiver, melhor. Isso é um conceito da AWS, é um conceito do mínimo privilégio também, isso com certeza vai cair nessa prova. E então, para mim, é uma área que eu tive que estudar mais do que outras, quando eu fui fazer essa certificação, porque não é natural da área que eu estou atuando, que eu atuo há alguns anos. Sempre barram na parte de segurança, mas aí são outras pessoas que fazem essa parte de segurança e compliance. Por outro lado, uma pessoa que já trabalha na área de segurança da informação e compliance vai precisar estudar menos isso daqui, só vai ter que pegar, é assim que funciona aqui, é aqui que funciona, o nome disso aqui é esse, lá onde que eu trabalhava era, na outra plataforma é esse, mas é a mesma coisa. E aí vai ser bem mais tranquilo. Sobre tecnologias e serviços de nuvens, serão 34% dessa prova. Aqui são os serviços que tem na nuvem, as tecnologias utilizadas. E lembrando, essa prova é teórica, tá? Você não vai precisar codificar, programar, resolver problemas de arquitetura. E 12% é sobre cobrança, preços e como funciona o suporte da AWS. Dependendo do contrato que a sua empresa ou você mesmo tem com a AWS, você vai ter tipos de suporte diferentes, chegando ao ponto que você vai poder ter um especialista da própria AWS, e não vou falar disponível para você, mas ele vai estar previamente sabendo que você pode entrar em contato com ele em qualquer momento, qualquer hora, em situação de catástrofe, se acontecer alguma coisa. Sobreaviso, ele vai estar de sobreaviso. E aí é um contrato já enterprise, já avançado assim. Então, essa parte de cobranças, preços e custos e suporte cai em todas as provas. Todas. Todas que você fizer. E a parte de segurança também cai em todas. Mas nessa para teacher, a parte de preços e cobranças, ela cai consideravelmente. Aqui eu estou estranhando, tá só 12%, mas
cai bastante conceito sobre como as coisas funcionam, como que é cobrado por hora, é cobrado só quando você usa, isso aparece a todo momento. Quando você trabalha com a AWS, você vai perceber isso. E aqui, ó, embaixo, eles falam exatamente o que você tem que saber. Por exemplo, definir benefícios da nuvem AWS. Essa parte de elasticidade, o que é, como funciona, eles vão perguntar. Essas aqui, ó, Well Architecture Framework, são as boas práticas da própria AWS, que é excelência operacional, segurança. Eu não vou entrar muito no detalhe para esse vídeo não se prolongar muito, não ficar muito denso. Mas o ponto aqui é que você... Aqui, ó, eles falam tudinho que você tem que saber. Estratégias de adoção para nuvem. Esse aqui sempre cai. Estratégias de migração. Porque atualmente a nuvem ainda não é natural para muitas empresas. Muitas empresas não são cloud native. Então, o que acontece é o movimento de migração do on-premise para a nuvem. Isso aqui cai muito na parte de isso aqui cai. Que são como que você pode fazer essa migração. Por exemplo, um direct link. Ah, não sei, um direct link é um link direto assim. Aí você vai fazendo. Você pode fazer a VPC, você pode usar o... Eu nunca vi isso aqui no Brasil, nem sei se já se usam. Deixa eu ligar a luz aqui, galera, que apagou a luz aqui. Você pode... Chega um caminhão com uma carreta toda preparada, com um monte de poder de processamento, principalmente de armazenamento, e você carrega toda a sua carga de dados nessa carreta, uma carreta, um caminhão mesmo. Então vai lá por um dos armazenamentos da própria AWS, né? E essa carreta ela vem com escolta, ela tem vários tipos de contingências, data centers, né, da AWS que são confidenciais. Então é uma coisa bem interessante, tipo de série, de filme, essas coisas assim. E tem desde uma maleta específica, assim, que você pluga, e também tem a capacidade de armazenamento absurda. Você baixa tudo que é da sua empresa, carrega essa maletinha para alguém da AWS lá, e eles fazem o upload lá na nuvem lá, e depois você acessa via web, como se você tivesse feito o upload. Por quê? Para não trafegar dados na internet. Dependendo do que a sua empresa trabalha, de como os dados são sensíveis, tem coisa que não é interessante trafegar na internet, então é interessante fazer esse tipo de investimento. Isso é uma curiosidade, é bem interessante isso, para que esses dados não sejam interceptados no meio, apesar de ter criptografia, VPN e tal, mas às vezes contratualmente você não pode nem trafegar esses dados, então essa parte cai também. E eu tô me delongando nessa parte que eu acho muito interessante. Você nunca vi essa maletinha com alguém, essa maleta com a galera, como se fosse aquele filme de espião que coloca algema, a maleta e tal. Eu não vi essa carreta aí. Se você procurar na internet, você vai achar. É bem legal, bem interessante. Aí passa a parte de segurança tal. Aqui, ó, é ementa mesmo. Então, antes de você sair gastando com cursos, com livros, com bibliografias que você nem sabe, só por causa do título você acha que vai te ajudar na certificação, pode ser que ajude sim. E pode ser que seja um gasto financeiro e de energia que não vai te ajudar tanto. Mas eu sei que essas dicas que eu estou te passando vão te ajudar, porque elas são oficiais da própria plataforma. E como eu disse no outro vídeo, se você aqui, ó, que cai todos os scopes, o que é o SQS, toda essa galerinha aqui, esses nomes que, para você que não não tá acostumado com a AWS, pode assustar no começo, tá? Por exemplo, Glue, Cola, sei lá, Site, SageMaker aqui, ó. Então, não vão pedir para você fazer nada nessa plataforma, vão perguntar o que é. O que é um Glue? O que é um QuickSight? O que ele faz, assim? O que é o Atina aqui, ó? Nossa, isso aqui caiu bastante coisa de identificar serviço de armazenamento, tá? Tá, de machine learning, beleza. Então, vai cair e ele fala tudo aqui, ó. Então, você vai gastar um tempo mesmo para estudo, para entender
voltando aqui um ponto que todas essas sopas de letrinhas, na verdade, são coisas que talvez você já saiba, só tem um nome diferente. E se você for para outra plataforma, como Azure, vai ter um outro nome, mas vai ser a mesma coisa. Se você for para a plataforma de nuvem da Google, vai ter o mesmo nome, vai ter outro nome, mas vai ser a mesma coisa. E se você for para qualquer outra nuvem, ou até ambientes on-premise, você vai ver o mesmo funcionalidade com outro nome, só que está na nuvem. Então, eu falo isso para você não se assustar, que aqui, como a Amazon criou a plataforma dela, ela colocou os nomes que ela achou interessante. Mas se você for ver, a grande sacada da AWS é pegar um parque tecnológico que estava on-premise, tem um lugar lá, você tem um data center, e disponibilizar isso na nuvem para você, para que você não tenha que cuidar dessa infraestrutura, você não tenha que cuidar desse parque tecnológico. Quem cuida é a AWS. Tem que trocar HD, a AWS que se vira, tem que trocar servidor, corredor inteiro de servidor, de data centers, a AWS que se vira. Você vai só usar o poder de computação, de armazenamento, e não vai, essa parte de infraestrutura, ela que dá um jeito. Inclusive, como ela faz isso para muitas empresas, algumas empresas têm picos em uma época do ano e ócio de computação e processamento em outra. Então, ela consegue flexibilizar isso, diminuindo o custo. Isso também vai cair na prova. Conceitos como esse, como que ela consegue fazer com que você consiga ter um custo bem baixo em algumas situações, se você está usando a mesma nuvem. Aí é porque ela tem instâncias que às vezes ficam ociosas, então ela aluga para você a um custo menor. Porém, quando chegar se tiver um momento de pico, você tem que estar ciente que ela pode pegar de volta esse poder de processamento e alocar lá onde que ela sempre alocava, por exemplo, época de Natal, Dia das Mães, tem muito processamento, sei lá. Cada empresa tem suas sazonalidades de necessidade, né? E aí tem também poder de processamento e armazenamento e transferência de dados que você pode falar, não, isso aqui é crítico para mim, eu quero que esteja sempre disponível a qualquer momento. Então ela vai reservar para você já. Então tem toda essa parte, né? Então, vendo aqui esse material, aqui tem a parte de cobranças, preços e suporte. E o apêndice com tecnologias e conceitos. Eu gosto desses apêndices aqui, porque quando eu estava estudando para a prova, eu sempre via aqui e via algumas siglas, uns nomes que eu não sabia, por exemplo, eu vou falar aqui da minha especialidade, por exemplo, o que era um glue? Eu via aqui, aí eu pesquisava lá, o glue é isso, o que é o Kinesis? O Kinesis tal, Firehose, Data, enfim, o que é o Kafka? Um monte de letrinha assim, QuickSight, Redshift. Nossa, aqui não tem, tá? Data Exchange, aqui ó, tem vários nomezinhos, que às vezes para quem está estudando é bem interessante ter esse apêndice. Então aqui ó, material bem completo. E aí, essa é a parte teórica que eles falam, tá? Agora voltando lá na página da própria AWS, a gente já viu a emenda do curso. Aqui vão um conjunto de perguntas do exame simulado oficial, perguntas para você praticar. Então, aqui dá para praticar também. E aqui tem o preparação, vamos ver o que aqui, pré-teste oficial. Tem uma duração de 90 e tal. Esse aqui já é bem mais interessante. O anterior que a gente estava vendo, ele tem 20 perguntas. Aqui, e deve ter o tempo menor também. Ou nem tem tempo. 30 minutos aqui. Então é isso, galera. Para você que está se preparando para essa certificação, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada na parte oficial, como é que funciona, o valor da prova, como as questões são feitas, 90 minutos, e o que a própria plataforma te proporciona. Depois, se você vê que não é adequado para você, que você precisa de um facilitador, que você quer fazer um curso mesmo com alguém explicando ponto a ponto para você, aí você já vai para essa parte. Ao contrário, eu não recomendo. Primeiro olha aqui, vê
vê o que tem de material pronto, tem coisas em português aqui, a tradução é boa, e aí você vê qual é a sua estratégia mais adequada, que mais bate com as suas situações, né? Outro ponto que eu sempre, isso eu não posso deixar de falar, é que você tem que olhar, é a diferença da prova presencial e da prova online. Para mim, a prova online é um pouco mais estressante, por causa que você tem que ficar na frente da câmera, você não pode se movimentar, ninguém pode entrar no ambiente, eles pedem para ver sua bancada, ver como que as coisas estão organizadas, mas o ponto estressante é que qualquer hora o link da sua internet pode cair, você perdeu a prova. Qualquer hora alguém pode entrar na sala, dependendo do ruído que tem, cancelar a sua prova. Então eu prefiro ir num centro de aplicação, até porque eu tô numa cidade que tem 3, 4, tem vários centros de aplicações. Talvez não, se não for a sua realidade, talvez seja melhor fazer online, ou talvez seja só a única opção que você tenha. Mas se você está em lugares como São Paulo, por exemplo, na capital, a gente tem os lugares de aplicação, você vai lá, deixa sua bolsa no armarinho, deixa o celular desligado no armário, deixa tudo no armário, você só vai entrar com seu ID, e pessoas que usam óculos podem usar com óculos, mas o óculos também ele é visto para ver se não tem nada. E aí não pode entrar com smartwatch, com relógio, com algumas coisas. É bem assim, mas uma vez que você entrou na sala lá, você fica tranquilo. Você entrou na sala, você faz a prova, eles te dão uma folha de rascunho que você também não pode levar. E esse ponto é bem importante de você ver também. A prova, quando eu fui fazer a Specialty, eu tive que fazer pela internet uma delas. E não foi uma boa experiência. Aí depois eu marquei lá no centro de aplicação e super tranquilo, assim. E aí cada um, aí você vê de acordo com a sua necessidade e com a sua possibilidade também, né? E é isso, galera. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto, mas eu tô trazendo mais essa parte porque essa parte o pessoal me pergunta bastante. Ah, você sabe que você tirou você tirou as certificações lá? Como é que mostra lá como é que você fez, qual que é o caminho, o que que você acha melhor? Isso sempre me perguntam e é recorrente, principalmente quem não é da própria plataforma ou quem já trabalha na plataforma, só quer ter esse tipo de reconhecimento, poder colocar lá que olha, a AWS me certificou aqui, ó, realmente eu sei dessas coisas, não coloquei só porque eu vi, sei lá, enfim. E é isso. Espero que tenha ajudado, que ajude na sua jornada, e eu vou trazer mais pontos aqui. O ponto é que eu começo a falar aqui sobre esses pontos, aí o vídeo já está com um monte de minuto aqui, e aí pode ficar um pouco cansativo. Tá bom, gente? Valeu e até a próxima.